o ministro da Saúde, que falou bastante sobre o programa Médicos pelo Brasil. A medida provisória já tinha sido aprovada na Câmara e foi aprovada pelo Senado aos 48 do segundo tempo também, mas foi aprovada. O Médicos pelo Brasil é o programa que o governo Bolsonaro instituiu para substituir o programa vigente anterior, que se chamava Pedro Campos, aquele que espalhava os cubanos pelo Brasil. Mais médicos, exatamente. Me fugiu aqui por um segundo o nome do programa. Bom, o novo programa prevê o envio também de profissionais para regiões do país de difícil acesso, notadamente o interior do Brasil e a periferia das grandes cidades. A ideia é aproveitar para formar médicos e especialistas em medicina da família e comunidade. O ministro Luiz Henrique Mandetta disse que essa formação dos profissionais é fundamental para que depois eles sejam contratados como CLT pelos governos. Não é porque o indivíduo é médico. Você abre um pronto-socorro e fala, tem médico? Tem. Você entra lá, é um oftalmologista e você está com a perna quebrada. Precisa ser um ortopedista. Então, a primeira coisa é reconhecer que ele tem que ter essa formação. Então, nós vamos dar a formação 2 anos. Se ele efetivamente tirou o título de especialista em clínica médica ali na saúde da família e comunidade, aí assina a carteira. O que o ministro explicou, que eu achei interessante, é como atrair um médico para o interior do Brasil, por exemplo. Quanto mais distante, quanto mais vulnerável for a cidade, maior vai ser o salário desse médico. Então haverá uma compensação financeira para que o médico vá ao interior ou a uma cidade em que o governo federal entenda que é fundamental a presença de um médico desse programa. Qual é o critério para espalhar esses médicos por aí? Critérios do IBGE. De expectativa de vida, de contaminação por doença, mortalidade infantil, enfim, são critérios técnicos, promete o Ministério da Saúde, serão utilizados para distribuir esses médicos pelo interior do Brasil. O ministro comentou ainda o resultado de uma pesquisa do Ibope, que revelou que 7 em cada 10 brasileiros já acreditaram em alguma notícia mentirosa sobre vacinas. Luiz Henrique Mandetta diz que é necessário criar uma estratégia para esclarecer o tema de forma mais eficiente. A política de saúde comunicou muito mal nesses anos de internet. Deixou aquilo dali. Outro dia eu vi que tem gente que acredita agora que a Terra é plana. Quer dizer, se você não chegar ali e falar, gente, olha, isso daqui é um campo fértil para as loucuras, para a ignorância, calma, não acredita em tudo que você vê aqui. O que a gente está fazendo é campanha, orientar. O Brasil não se utiliza de multa. A gente pega, por exemplo, conselho tutelar, é um ato de negligência, porque é um direito da criança no Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança não pode ir a pé num posto de saúde e pedir a vacina. É isso. Bom, o programa é repetido hoje à noite, 11 horas no Band News TV, e achei interessante pelo menos essa parte em que o ministro explica sobre o programa Médicos pelo Brasil. Já a partir de janeiro começa a seleção, eles serão contratados via CLT, regime de consolidação das leis do trabalho, e a expectativa é de que ainda no primeiro semestre do ano que vem as cidades brasileiras já comecem a receber esses médicos em substituição aos cubanos. Segundo o ministro, ficaram mais ou menos 2.000 cubanos aqui no Brasil, e esses cubanos serão incorporados ao programa desde que submetidos ao Revalida. A novidade da MP aprovada semana passada é que agora instituições particulares também poderão oferecer o Revalida. Antes só universidade pública. Agora, universidade particular que teve entre nota 4 e 5 pode oferecer o Revalida a cada 6 meses. É um jeito de acelerar também o oferecimento desse exame para que tanto médicos brasileiros que se formaram no exterior quanto estrangeiros que querem trabalhar aqui possam fazer a revalidação do diploma. Aliás, eles têm números impressionantes, viu, Zé Paulo, Cláudio, Pedro, ouvintes internautas, o Ministério da Saúde, de faculdades de medicina que foram abertas em cidades do Paraguai, próximas da Bolívia, próximas à nossa fronteira aqui. Sim. Impressionante. Pela Serra tem uma comunidade de brasileiros lá. Exatamente, né? O volume de vagas abertas nessa cidade nos cursos de medicina. Mas é o que se espera, né? O ministro falou uma coisa interessante, que você vai a um ambulatório procurar um especialista porque quebrou a perna, você encontra um oftalmologista. Então isso explica por que as pessoas não atendem ao apelo que fazem as autoridades de primeiro numa AMA, né? E depois, então,
ser encaminhada para um hospital. A pessoa já vai direto, porque sabe que vai chegar na AMA e pode ser que a especialidade que ela precise não está lá. Então, vai direto no hospital, entra pelo pronto-socorro, porque sabe que vai ser atendida. É difícil resolver essa situação, viu? A impressão que dá é que esse programa Mais Médicos, que foi aprovado semana passada, né, a medida provisória, é melhor ainda do que o programa Mais Médicos, né, que foi lançado pela então presidente Dilma Rousseff com o objetivo, como ficou demonstrado em reportagem memorável do Jornal da Band, ficou demonstrado que a intenção não era resolver o problema da saúde pública no Brasil, o problema era financiar a ditadura, né, de Cuba. Não era desviar, era financiar. Não, porque foi no bojo, como diria o ministro Magri, foi no bojo daquelas manifestações, porque, né, Cláudio? O que se espera, né, mas Cláudio, a intenção era financiar a ditadura, né, Pedro? O que se espera é o seguinte: você quer um médico estrangeiro trabalhando no Brasil, você precisa fazer uma prova ali para saber se o sujeito está apto ou não a exercer a medicina. É algo muito sério aqui, né? Então, parece que o outro governo, o governo anterior, tratou essa questão, né? Atropelou, foi truculento, falava, não tem médico querendo ir pro... Esse governo está tentando arrumar um jeito, né? Nesse programa Médicos pelo Brasil. Mas nós não tivemos... mas nós não tivemos denúncias de algum erro médico grave que tenha sido cometido por cubanos. Também tem isso, né? Não, tem isso, mas a questão é o princípio, né, Zé Paulo? Você precisa fazer uma prova para saber se o sujeito realmente parece tem condição que de eles realmente atenderam regiões carentes. Você acha que se o médico brasileiro for para a Alemanha, ele vai sair clinicando lá na Alemanha? Não vai, ele tem que passar por um revalida lá na Alemanha, é normal isso. Esses médicos cubanos, eles não iam para a mesa de cirurgia, né? Os médicos faziam atendimento. Eram generalistas, né? Grande parte Então, é isso que falta aqui no Brasil, né? Os generalistas, falta grande isso. Grande parte da demanda, sabe, Zé, lá no posto de saúde e tal, muitas vezes as pessoas vão lá para serem ouvidas, né? Gente que são pais e mães de primeira viagem, por exemplo, está com o filho febril, em estado febril, nós todos que somos e fomos pais de primeira viagem, a gente sabe como nós entramos em pânico ali, né? Como é que o menino vai morrer? Será que, sabe? As pessoas não sabem o que fazer. E as soluções são muito, muito mais simples, até dispensam muitas vezes a medicação, né? Aquela coisa do soro caseiro, né? Que foi uma revolução na saúde pública no Brasil, né? Que foi popularizado pela dona Zilda Arnes. São soluções assim e portanto assim não há muito o que errar, né? Os casos mais complexos eles eram encaminhados para hospitais, para, enfim, as unidades públicas de saúde para cuidar desse assunto. Mas o que me chamou a atenção nesse novo programa agora, né, Médicos pelo Brasil, é que ele ficou melhor, né, mais atraente, inclusive, para os médicos brasileiros, sobretudo aqueles mais jovens, que querem ganhar experiência, médicos que não se importam de ir para o chamado Brasil profundo, né, aqueles municípios mais remotos, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, etc. Nós entrevistamos no Bastidores do Poder o senador Confúcio Moura, que foi governador de Rondônia 2 vezes, foi prefeito lá também da segunda maior cidade do estado, e foi prefeito 2 vezes, é médico e foi o relator da medida provisória. E ele estava explicando que para esses casos, para médicos que topem trabalhar em comunidades mais remotas, o salário mensal chega a R$33 mil. É um belo salário, né? Imagina, uma garota que acabou de sair da faculdade, fez residência, está pronta para trabalhar, habilitada para trabalhar. Olha, fica lá uma temporada, ela faz um pé de meia legal, né? Fica lá uma temporada naquele município remoto. Eu acho que o programa é muito bom. Exatamente por isso, porque recompensa de fato os médicos que topem fazer isso. Quem já viveu no interior, ou que conhece bem o interior, no Nordeste, por exemplo, médico é autoridade. Médico não, sabe, às vezes não, tem até dificuldade de ter despesa. Tem um amigo meu que abandonou a medicina para virar dono de bar lá em Maceió,
E o bar faliu, depois de 20 anos o bar faliu, foi obrigado a voltar a trabalhar como médico, já não sabia direito as coisas e tal, teve que ler. Aí ele foi para o interior, exatamente para desempenhar esse papel, o papel que é desempenhado por médicos cubanos. Me encontrei com ele disse que ele chegou lá, alugou um pequeno apartamento na cidade do interior onde ele foi clinicar, mas ele teve que alugar uma casa, porque tivesse quintal, dada a quantidade de animais que ele ganha. Galinha, pato, ganso, sabe, coelho. As pessoas ficam agradando os médicos de todas as maneiras para que eles finquem raízes, para que eles não abandonem a cidade, porque, afinal de contas, nenhuma comunidade merece ficar sem o seu próprio médico.